Bom, então, iniciando aqui, né? Boa noite, já falei, né? Eu sou o professor Gustavo Simão. Esse aqui é meu e-mail, gustavosimão@uol.com.br. E os senhores, por favor, anotem aí que qualquer problema, qualquer dúvida que os senhores tiverem, podem enviar e-mail para mim 24 horas por dia, 7 dias por semana, que eu vou responder. A nossa disciplina Processo de Fabricação 2 tem esse código aqui, né? CCE 1051, e ela ocorre sempre às segundas-feiras, de 8h20 às 10 horas, e tem a aula também prática, que eu não sei que dia que está previsto, porque não sou eu que ministro, é o professor Lélio que ministra essa aula. E vai ser online também. Essa aula está sendo online desde o semestre passado, vai começar agora esse período online também. E esse nome, né, Processo de Fabricação 2, que é um processo de fabricação, né? E a gente vai tratar de usinagem. Essa foto aqui mostra, né, um chão de fábrica com várias máquinas aqui de usinagem, várias CNC, né? Uma foto bem bonita, uma empresa bem bonita. E a gente vai estudar a usinagem, que é um dos processos de fabricação. Então, processo de fabricação 1, né, a disciplina processo de fabricação 1, é soldagem, e não sou eu que ministro, mas é um outro processo de fabricação. E processo de fabricação 3, sou eu que ministro também, que é a conformação mecânica. Terceiro processo de fabricação. Tem outros, né? Hoje tem muito comum aí, que é processo de fabricação por adição, né? Manufatura aditiva. A famosa impressora 3D, que a gente tem aí tão disseminado já, né? Então, é provavelmente um processo de fabricação que vai, dentro em breve, fazer parte dos processos de fabricação clássicos, né? Um outro também muito comum é a fundição, né? Que também é bastante empregado na indústria. Então, a gente vai tratar nessa disciplina de usinagem, ok? Esse material todo aqui, eu disponibilizo para vocês, né? Os slides estão lá no Classroom. Esse aqui não, porque esse aqui eu alterei alguma coisa, eu vou botar lá depois, que é a introdução, né? Mas o capítulo 1 já está lá. Do 1 até o 9, eu acho. Enfim, está tudo lá. O que eu vou chamar a atenção aqui, que não está autorizado a divulgação deste e de nenhum material de processo de fabricação 2. Então, é muito comum, site Passei Direto, eu ver prova minha, material meu, não está autorizado. Então, todo o material meu está com isso aqui no início e com uma marca d'água dizendo que é proibida a divulgação. Isso é um negócio que eu fiz, que deu trabalho, que não é para divulgar. Entendeu? Vocês estão pagando mensalidade para ter a aula e eu não acho justo disponibilizar para todo mundo, porque eu fiz. Ok? Só me apresentando, né? Eu sou engenheiro mecânico, óbvio, né? Engenheiro mecânico de automóvel, formei em 2002, fiz mestrado em engenharia de produção, doutorado em engenharia mecânica. E como docente, né, trabalhei na falecida Gama Filho, na Estácio de Sá desde 2014 e no IME desde 2017, como professor. Né? E essa foto é meramente ilustrativa. Esse aqui sou eu de verdade, vocês estão vendo aí. Eu vou desligar minha câmera, porque pode atrapalhar aí a transmissão. Bom, eu vou, só para padronizar, eu vou deixar sempre mudo, mas quem quiser, tira o mudo aí e pode entrar em contato, falar, tirar dúvida a qualquer momento, ok? Qualquer problema que tenha técnico também, sei lá, dá uma parada aqui
uma transmissão, alguma travada, alguém, por favor, aí se manifeste para eu poder ter o feedback aí que está parado. O Classroom, né, como eu falei com vocês, é esse código aqui, né, R4FYGKN. Aqui o QR Code para esse link aí, né? Não sei se vocês estão assistindo no celular ou no computador, mas quem tiver um computador, aponta a câmera do celular para esse QR Code aí que vai dar nesse site aqui. Ou quem tiver no computador, digita aí classroom.google.com e aí entra, clica lá no canto direito, né, canto superior direito da tela, e vai pedir o código, né, participar de turno, clica em participar de turno e pedir esse código aqui. E isso tem um aplicativo tanto na Apple Store quanto no Android, né? Que também no celular é interessante ter, quem quiser aí. Hoje em dia todo mundo conectado, né? Então é muito legal ter essa ferramenta aí também. Ok? Outra coisa que eu vou pedir para vocês é para entrar no meu canal no YouTube, se inscreverem lá. Esse QR Code aqui já vai direto para o meu canal. O vídeo, a gravação da aula, eu vou disponibilizar no meu canal, no YouTube. É onde tem os vídeos da disciplina também. Então, o material que vocês têm acesso aqui, quer dizer, que vocês têm acesso no Google Classroom, né, as apresentações, não tem vídeo na apresentação, né? Tem um link, porque senão ficaria muito pesado. E está lá no meu canal, peço que vocês entrem lá e se inscrevam no meu canal, que é onde eu vou postar os vídeos, esses vídeos que eu estou gravando aqui da aula, vai estar gravado lá no YouTube, que é mais fácil do que eu tive muito problema de achar onde estava o vídeo gravado. Eu achei muito complicado. Tá? No YouTube é fácil, né? Qualquer um consegue achar no YouTube e aí tem inscrito no meu canal para poder assistir o vídeo lá, ok? Se inscreve lá, por favor. Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo sim. Sim, senhor. Obrigado. Bom, contextualização, né, da disciplina. Então, as indústrias, de modo geral, carecem de profissionais habilitados a trabalhar nos processos de fabricação. Veio que está falando de maneira geral, né, processo de fabricação de diversas áreas, tais como metalmecânica, automotiva, naval, aeronáutica e petroquímica. Áreas onde sejam aplicados conhecimentos e técnicas de processo de fabricação, onde se destacam áreas emergentes que englobam máquinas de comando numérico, CNC, projeto auxiliado por computador, CAD, e o controle integrado de manufatura, SIM. Então, como eu estava falando no início, né, que tem vários processos de fabricação. Soldagem, fundição, usinagem, conformação mecânica. Isso daí, cada uma dessas disciplinas que vocês estão aprendendo, né, que vocês estão vendo aqui na graduação, ela vai permitir que vocês tenham ferramentas para, quando se depararem com um problema real, decidirem qual é a melhor ferramenta a utilizar para fabricar determinada peça, determinado componente. Então, não existe uma maneira única de fabricar determinada peça. Você pode fazer a mesma peça soldada, fundida, usinada, com formação mecânica, né? Então, o que vai influenciar na decisão de qual processo de fabricação que deve ser escolhido? Aí vai depender do custo da fabricação, do custo da matéria-prima, do maquinário disponível. Muitas vezes é importante, é interessante até adquirir novo maquinário para fabricar determinada peça, dependendo de quanto que vai custar, que vai ter de lucro, né? Que a empresa vai ter de lucro. Você pode converter, né, incutir no preço que você vai cobrar da produção, a aquisição de uma nova máquina, talvez, dependendo. Enfim,
vai depender de uma série de fatores, né? A quantidade de peças, por exemplo. Já tive uma situação, uma fabricação de uma peça que ela era forjada e para fabricar essa peça, a empresa que a gente conseguiu contratar e assim que ela falou que fazia, né? Ela falava, não, eu faço, o preço é tanto, mas eu só fabrico 200 peças. Senão, o preço unitário, né? O preço unitário é tanto, mas eu só fabrico 200 peças. Porque ela tinha que parar a linha de produção para poder fabricar a peça que a gente queria. Então, a gente queria 30 peças. Né? Muito pouco. Mas não tinha outra forma para que a peça, que era uma peça estrutural, né? Ela só podia ser fabricada por forjamento, né? Então, não teve jeito. A gente comprou 200 peças, ficaram 170 peças no estoque lá para anos futuros. Para aquele ano, que era a meta de 30 unidades, não teve jeito, teve que comprar 200. Então, senão não fazia também. Então, é aquele negócio. A empresa só fazia se fosse 200 e se quiser sim, se não quiser ela tem outra coisa na fila, né? Então, tudo isso, né? Qual o processo de fabricação que vai ser utilizado vai impactar. E o objetivo de vocês é conhecerem todos os processos de fabricação. É você chegar no final do curso e saber que existe todos esses processos de fabricação existem, né? E saber quais são as características que a peça vai ter para determinada aplicação fabricada de um determinado modo, né? Então, isso vai influenciar também na decisão. Então, o objetivo é vocês saberem cada um desses processos para poder especificar a melhor forma de fabricar um componente no futuro. A ementa de processo de fabricação 2 prevê ferramentas de corte, mecanismos de formação do cavaco e formas de cavaco, materiais usados nas ferramentas, força e potência de usinagem, usinabilidade, fluidos de corte, falhas e desgaste nas ferramentas, vida da ferramenta e as máquinas, né? Torno, plana, furadeira, modeladora, bruxamento, fresamento, dentadura. Então, a gente vai dar uma passada geral por todos os campos de usinagem. Não só do processo em si, mas da máquina que vai ser executado o processo e da ferramenta que vai remover o material da peça, né, do produto, da matéria-prima para gerar a peça. Usinagem, né, lembrando assim, um detalhe, né? Usinagem é um campo muito extenso mesmo. Né? Tem universidades aí, né, que dão essa disciplina em 2 semestres, porque é um campo muito grande realmente. Né? Então, a gente vai fazer aqui um apanhado geral, assim, né, uma parte introdutória, mas que realmente esse mundo aí é um mundo muito maior do que a gente apresenta aqui por conta do tempo, né? Uma parte bem introdutória, mas que tem muito campo aí, e mesmo com a crise, enfim, toda empresa, de alguma forma, vai ter usinagem na sua linha. Eu vou falar mais para frente. Objetivos gerais da disciplina: planejar, controlar e executar os processos de fabricação mecânica, em especial a usinagem. Objetivos específicos, né? Ao final do curso, o aluno deverá ser capacitado a conhecer as ferramentas de corte, os materiais usados nas ferramentas, são vários e vários materiais usados nas ferramentas de corte, conhecer os mecanismos de formação do cavaco e as formas do cavaco, isso influencia muito em como que o processo se desenrola, como que é o processo em função do cavaco gerado. Saber calcular a força e a potência de usinagem, isso é um capítulo específico para esse tema. Distinguir as principais características dos fluidos de corte, que é um acessório, vamos dizer assim, né, entre aspas, né? Mas é um apêndice da usinagem, né? O fluido de corte que é utilizado para refrigerar, para lubrificar, para remover cavaco, tem uma série de funções aí do fluido de corte. E identificar as falhas e desgastes das ferramentas. A ferramenta de corte,
é um material, né? Uma ferramenta é um material mais duro, lógico, né? Que o material está sendo cortado, que vai removendo o cavaco, né? Que é o que está sendo removido da matéria-prima, o cavaco, vai sendo removido da matéria-prima. E não tem como não ter desgaste. É um metal removendo outro metal, né? Não tem como não ter desgaste. Então, o desgaste ele é inerente ao processo, ele é previsto e muitas vezes estimado. Nosso objetivo é estimar o desgaste para saber o quanto que a ferramenta pode desgastar, mantendo um nível de qualidade do processo, ok? O que não pode, né, não é desejável, a ferramenta quebrar no meio do processo. Aí é chamada falha catastrófica. Aí já era, quebrou, já era o teu processo. Procedimento de avaliação, né? Está previsto, né? Então, você tem 3 etapas de avaliação: AV1, AV2, AV3. As avaliações serão realizadas através de provas práticas, cada uma não podendo ultrapassar o grau 10. A AV1 vai ter o conteúdo da disciplina até a sua realização, enquanto a AV2 e a AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina. Para aprovação da disciplina, o aluno deverá atingir o resultado igual ou superior a 6, calculado a partir da média aritmética dos graus de avaliações, sendo considerada apenas 2 das maiores notas obtidas dentre as avaliações AV1, AV2 e AV3. Obter grau igual ou superior a 4 em pelo menos 2 das 3 avaliações. E frequentar no mínimo 75% das aulas ministradas. Essa parte de frequência aí, até hoje, eu nunca reprovei nenhum aluno por falta. E, assim, não pretendo nesse semestre fazer isso também, não. Então, o aluno que tiver problema de frequência tem que manter o contato. O que não pode é o aluno chegar. O aluno não aparece nunca, por exemplo. Aí o aluno chega no final do período, que está lá já reprovando, aí fala, professor, pô, tô com problema de falta e tal. Aí é complicado. Tem que ir falando aos poucos, né? Aluno embarcado, é um exemplo clássico, né? Pô, o cara trabalha embarcado, não tem acesso à internet lá onde ele está. Não tem jeito, cara. Vai tomar falta, mas tem que falar, professor, pô, estou embarcado. Tem que ter um contato durante o período, durante a disciplina. Não pode tentar resolver no final do período, ok? Bibliografia básica. O principal é esse primeiro aí, Dino Ferrarese, Fundamentos da Usinagem dos Metais. Esse livro seria o livro-texto, né? O livro que a gente vai se basear efetivamente na disciplina, ok? Os outros, né, são básicos, mas, eu diria, secundários, né? Na verdade, segundo aí, Tecnologia da Usinagem dos Materiais, do Diniz Marcondes Copini, ele é um livro que é muito semelhante ao Ferrarese, porém com uma facilidade, até por ser mais moderno, né, de 2000, o Ferrarese tem essa versão de 77, eu tenho a versão até de 70 desse Ferrarese, que eu achei primeiro. Então, é um livro mais rebuscado, né? E bem mais aprofundado. Esse daqui, Tecnologia da Usinagem de Materiais, é um livro mais fácil de ler, mais fácil da gente entender até. Esse terceiro aqui, do Rossi, Máquinas Operatrizes Modernas, apesar de ser máquinas modernas de 1970, né? Volumes 1 e 2, porque a mecânica não mudou. A máquina, a usinagem, a parte mecânica é a mesma. Então, a máquina, o torno de 70, de 1970, manual, e o torno CNC de hoje, ele tem os mesmos componentes mecânicos. Ele tem a placa, ele tem o barramento, ele tem porta-ferramenta, o procedimento é o mesmo. O que muda? Primeiro, o material que é fabricado. Consequentemente, a precisão dos movimentos, das partes móveis da máquina. E segundo, a eletrônica embarcada, que em vez de ser da máquina, o torno ser comandado manualmente, né, por um operador,
você tem um programa CNC que comanda o caminho da ferramenta. Então, com isso, a precisão é muito maior. E você consegue dizer exatamente qual a trajetória que você quer que a ferramenta percorra. Então, é uma vantagem muito grande por conta disso. Mas a parte mecânica não muda nada. Então, para início de estudo, assim, para conhecer o maquinário, esse livro aí, esses 2 volumes comprem muito bem a lição, ok? Então, como eu disse, esse aqui é o primeiro, né, a bibliografia, o livro-texto, né, seria o nosso livro-texto. Bibliografia complementar, você tem o Stemmer, que é o Ferramentas de Corte 1 e 2, né, que fala das ferramentas de corte, que também são livros clássicos aí, que as ferramentas mudaram muito, que é uma vasta gama aí de ferramentas, materiais de ferramentas. E o Chiaverini é um livro que trata, na verdade, esse daqui de aços e ferro fundido, né, da parte de materiais, e tem a parte genérica, né? Ele fala não só da usinagem, mas também fala dos outros processos de fabricação. É um livro que todo engenheiro mecânico tem que conhecer, né? Então, os assuntos da aula de hoje vai ser essa introdução, né, a contextualização, a ementa, objetivos, critério de avaliação e bibliografia base complementar. E vamos fazer o início aí do capítulo 1, que é a conceituação. Então, o objetivo é apresentar os conceitos básicos sobre usinagem, e esse início, né, ele está no capítulo 1 do Dino Ferrarese, né, dos fundamentos da usinagem dos metais. Pergunto se tem alguma dúvida até o momento, com relação à parte introdutória. Por enquanto, não. Sem dúvida, professor. Sem dúvida. Não. Muito obrigado. Muito bem. Então, partir para unidade 1, né? Efetivamente, unidade 1. Eu mudei um pouco a ordem dos assuntos, né? Porque a unidade 1, o capítulo 1, ele começa com uma apresentação, uma conceituação teórica muito grande dos processos de fabricação por usinagem, sem falar das máquinas primeiro, entendeu? Então, eu achei que não é legal. Eu tenho certeza que muitos aí, quando eu falo torno, quando eu falo fresa, já visualizam a máquina, já sabem como é o processo. Mas não é não é obrigatório isso, né? E quando eu fiz graduação, eu não tinha curso técnico, não sabia o que era torno, não sabia o que era fresa. E, né, alguém pode estar na situação aí. Então, eu achei melhor fazer essa parte introdutória do processo de fabricação de usinagem, das máquinas, e dos processos em si, para depois partir para a teoria dos processos. Então, quando eu falar, por exemplo, do movimento de corte no mandrilamento, o aluno tem que saber o que é o mandrilamento, tem que visualizar aquela operação. Quando eu mostrar um rascunho aqui, né, um esboço, melhor dizendo, quando mostrar um esboço, o aluno tem que visualizar a máquina, saber onde que aquilo está acontecendo. Então, eu fiz uma mudança dessa daí, até porque eu ministrava essa disciplina do jeito que eu falei, né, dando o início como a parte conceitual da teoria, realmente. E aí chegou no final do semestre que eu mostrei um esboço assim, o aluno falou: não estou vendo nada, não sei o que é isso, não sei que ferramenta é essa, enfim. E aí foi muito frustrante, eu mudei isso daí para nivelar conhecimento nesse início, ok? Então a gente vai falar dos conceitos básicos da usinagem. Vamos começar com um videozinho aqui, lembrando que esse videozinho aí está lá no meu canal, que eu pedi para vocês se inscreverem, ok? Então esse vídeo, ele mostra um tipo de usinagem. Você vê que é bastante preciso, né? Bastante segurança, máquina. Então você vê que a ferramenta, né, com a precisão ali
bastante grande, segurança do operador, o cara com relógio do lado. Certamente ele está Ô, usando. professor, Oi. eu sempre tive uma dúvida. Esse giro da ferramenta, ela é contra? Ela, nesse sentido, ela está girando sentido horário? Como é que ela está girando aí? Ela está girando. Você está vendo essa mãozinha aqui? Isso. Está girando aqui no sentido anti-horário. Para dentro da ferramenta, então? Para a parte superior da ferramenta. Deixa eu pegar uma Eu tomada não entendi. Eu achava que era ao contrário, porque nesse caso, aí, nessa segurança toda que ele está tendo, qualquer erro ali é que ele puxa a ferramenta para dentro, né? puxa a Ele pode ferramenta para machucar. baixo aqui. Ó, Isso. aqui ó, a peça está girando no sentido anti-horário aqui dessa vista. Sim. E o material está saindo por essa superfície aqui, tá vendo? Então o Por material cima. está saindo aqui por cima. Sai pela mão dele aqui, enfim, está saindo por aqui. É porque isso aqui é madeira, né? Mas quando você está usinando aço, o aço sai por aqui, né, da ferramenta, da região de formação do cavaco, uma temperatura muito alta. Se encostar, queima na pessoa, entendeu? Mas Já por queimei o aqui. dedo, cai no chão, você vai pegar achando que é legal, gruda. Tá quente, tá quente. Mas ela tem que girar dessa maneira para cá. Eu Okay? achava que era o contrário, mas tá bom. Não, tem que ser. As ferramentas, quando são posicionadas, elas têm os ângulos delas, né? Elas são posicionadas para a ferramenta ficar nessa posição e a peça girar nesse sentido. Se ela girar ao contrário, é como se a ferramenta tivesse a cabeça para baixo e aí vai acabar quebrando a ferramenta, ok? Tá ok. Obrigado. O pessoal não precisa se preocupar em colocar presente aí não, tá? Porque depois eu pego a lista aí de quem está presente. Não precisa escrever presente não, tá ok? Porque depois eu tenho como puxar a hora que o aluno entrou e a hora que o aluno saiu da reunião. Bom, ele continua, deixa eu dar uma avançada aqui. Ele continua aqui, né? É madeira, como eu falei, então é muito fácil de cortar, né? Não tem, mas você vê, aqui não tem nenhum cálculo. Aqui o cara pega um prego, um martelo, dá uma martelada na ponta ali. Certamente o cara tem uma habilidade muito grande, né? Não é a primeira vez que ele faz isso, com certeza. Né? Ele vai chamando na ferramenta ali, tirando material. Você vê a concentricidade da peça, né? Quando a peça não está... Aqui não é batimento que chama, né? Quando a peça não está com o eixo de rotação alinhado, aqui, a gente fala que está com erro de batimento. E esse é um erro que pode causar um desvio, né, na dimensão da peça muito grande. Aí ele vai pegar tipo uma lima ali agora para dar um acabamento na ponta. Interessante dessa máquina aí também é que ela não tem variação da rotação da peça, né? Vocês perceberam, ele tem um motor que tem uma polia que está girando aqui esse eixo, né? No torno, né, numa máquina convencional de usinagem, você tem essa variação, você precisa dessa variação, porque essa variação vai te dar as melhores condições de corte durante a operação. É calculado, a gente vai ver isso aqui. Isso é calculado, você não bota qualquer rotação, ele tem que ter uma rotação ideal para promover, né, a usinagem da melhor maneira possível, garantindo melhor acabamento superficial e menor desgaste da ferramenta. Aí o cara fez ali um peão. Hoje em dia, criança não sabe o que é isso, não brinca disso, mas é um peão isso aí. Ô, professor. Pronto. Hoje não. Mas a maioria desse tipo de trabalho, feito com madeira, é mais manual, né? Madeira é manual, é. A gente aqui, aproveitando o seu gancho aí, o que a gente está preocupado aqui é de estudar a usinagem de materiais nobres, de materiais com alta dureza, porque
o que necessita de materiais também com peças com uma geometria muito complexa. Porque para fabricar parafuso, fabricar arruela, fabricar peça comum, não precisa de um engenheiro para isso, entendeu? Então, o nosso objetivo é estudar a teoria da usinagem para otimizar processos complexos de peças complexas, com geometrias complexas, então, que justifiquem o estudo de um engenheiro, né, para isso. Às vezes Então, o que eu estava falando? Oi? Ficou mudo aí. Esqueci o que eu estava falando. Você estava falando que tinha que justificar o estudo do engenheiro. Ah, sim. Isso, obrigado. Então, só justifica, assim, para peças, componentes, né, que você tem que desenvolver uma ferramenta, enfim, desenvolver o processo de fabricação daquela peça. Para fabricar um peão desse daí, que nem eu mostrei, não precisa de um engenheiro. Agora, o mecanismo ali de fabricação do pinhão é a usinagem. Então, o que eu queria comparar é o grau de sofisticação daquela máquina para uma máquina dessa aqui, que é um centro de usinagem que fabrica uma peça com programação CNC. Então, ali é um material tipo um bronze, um latão, né? E aí a ferramenta vai executando todos os processos, né? Removendo o material. Essa ferramenta, observe a cor aqui da pastilha, tá vendo? Essa cor aqui é porque é uma pastilha que pastilha de desbaste, chama. Você só está removendo o material, está tirando o material, não está preocupado com o acabamento nem com a tolerância. Mudou a pastilha agora. Ó, mudou a pastilha e mudou o parâmetro de usinagem aqui, para dar o acabamento e a tolerância dimensional. Aí vai, troca a ferramenta, ó, já mudou para uma broca de centro aqui, fazer uma furação interna. Aí depois ele muda para uma usinagem interna. Tudo automaticamente que está sendo feito, né? O operador não só apertou um botão para começar, não tem mais a interferência do operador. É tudo programa que vai dizendo qual é a ferramenta que está sendo usada. Aqui é um ciclo de roscamento que ele está fazendo. Qual a rotação que a peça está girando. Aqui já é um fresamento. Já passou de torneamento para... Então, ele fez desbaste, fez acabamento externo, furação, desbaste interno, roscamento, fresamento. Então, uma série de operações. Ele avançou o vídeo ali porque tem vários rasgos que são semelhantes, né? Só para avançar, para não ficar repetitivo, né? Então, observe o sincronismo da placa com a ferramenta, né? A placa é aqui onde a peça gira, o sincronismo que deve ter para poder a ferramenta usinar isso daqui. E por fim aqui, ele vai fazer um sangramento que é para separar a peça da matéria-prima aqui. Aí caiu lá a peça, né? E aí ele fabricou essa peça aí em 2 minutos e 52... 2 minutos e 52 segundos, essa peça aí. E o que é essa peça aí? Para que serve? Para nada, né? Na verdade, para mostrar a capacidade da máquina, né? Uma peça com uma complexidade extremamente grande, que foi fabricada em 2 minutos e 52 segundos. Você imagina, primeiro, se essa peça fosse fabricada numa máquina manual, primeiro que não ia ser em uma máquina só, porque, como eu falei, tem desbaste externo, desbaste interno, rosqueamento, fresamento. Você teria que obrigatoriamente mudar de máquina manual. Segundo, que você não conseguiria fazer essas curvas que a ferramenta no torno CNC faz. Na máquina convencional, você só faz usinagens lineares. A ferramenta só se desloca em retas, né? Então, precisaria de ferramentas especiais para fazer.
Então, você precisar de uma máquina, mais máquinas, com certeza um tempo muito maior, ferramentas especiais, e você certamente não teria um acabamento e uma precisão como dessa máquina aí. Então, a máquina CNC, aí você fala, pô, por que você não usa, então? A empresa não usa só a máquina CNC. Porque o custo da máquina CNC também só se justifica quando você tem uma peça complexa ou quando você tem uma quantidade muito grande de peças. Para fazer uma peça, 2 peças simples, o CNC não compensa. O tempo de setup do CNC é grande. Você fazer o programa CNC demora. Fazer o setup, eu mostrei aqui o vídeo já fabricando a peça, direto, 2 minutos e 52. Mas para você fazer o programa, você vai testar o programa, você não vai rodar direto, que você não é bobo para quebrar sua máquina, quebrar sua ferramenta. Você vai testar primeiro no vazio. Depois você vai testar no mock-up, né? Numa peça que você pode matar para ver se vai funcionar realmente. Depois você vai testar a dimensão da sua peça, para ver se ela está realmente com as tolerâncias que você precisa. E aí, meu amigo, demora. Isso tudo demora muito. Para fazer uma peça, você faz uma máquina convencional. Então, por isso que a máquina convencional continua e continuará por um bom tempo, sendo bastante justificado nas empresas o seu uso, o seu emprego. Okay? Definição de usinagem. Então, definição segundo a norma DIN 8580, a usinagem aplica-se a todos os processos de fabricação onde ocorre a remoção de material sob a forma de cavaco. Então, a usinagem é o processo de fabricação que você tem remoção de material. Então, se a gente parar para analisar outros processos de fabricação, soldagem. A soldagem, você tem a deposição do material, né? Você vai ter a adição ali do eletrodo, você vai ter a fusão da região de soldagem, né? A fundição, você tem a mudança de fase da matéria-prima. A matéria-prima vai ser fundida, né? Você vai derreter a matéria-prima e vai colocar no molde. Então, você muda a fase da peça. A conformação mecânica, você trabalha com deformação plástica. Você não tem remoção de material em nenhuma dessas, que eu falei. A usinagem tem. Você remove o material e o nome do produto que está sendo removido é o cavaco. Então, a usinagem é uma operação que confere à peça forma, dimensões ou acabamento, ou ainda uma combinação desses três através da remoção de material sob a forma de cavaco. Então, na usinagem, você vai dar forma, vai deixar a peça, né, uma forma, vai colocar uma determinada dimensão, ou um acabamento, ou uma combinação dos três. Lembrando não, né? Dizendo aqui que a usinagem é o processo de fabricação que você vai ter uma tolerância dimensional mais apertada possível. Nenhum processo de fabricação garante que você tenha uma tolerância dimensional tão apertada quanto a usinagem, que é na casa do milésimo do milímetro. Então, muitas vezes o aluno, na parte prática, né, que vai fabricar uma peça lá, aí ele fala, pô, professor, mas só está com 1 milímetro de diferença do especificado. 1 milímetro na usinagem é um universo, assim, porque a gente está falando ali de tolerância de milésimos, centésimos. Quando você quer uma peça marromeno, você fala de décimo de milímetro. Então, décimo de milímetro já é uma tolerância ridícula de colocar na usinagem. Então, centésimo de milímetro já é uma tolerância mais apertada, milésimo de milímetro já é uma precisão muito grande aí que você consegue com retífica, né, com acabamentos mais refinados. O cavaco, como eu falei, é essa porção de material da peça retirada pela ferramenta, caracterizando-se por apresentar forma irregular. A gente vai ter um capítulo específico para tratar da formação do cavaco. Aqui eu mostro, né, uma sequência de usinagem do material bruto, que você vai removendo o cavaco
removendo o cavaco até um produto final, né? Até fazer essa engrenagem aqui, né? E esse, eu chamo a atenção aqui desse slide, que ele tem um erro. Qual o erro que tem nesse slide? Sequência do processo, né? Por quê? No ato da remoção do cavaco. A primeira peça para se tornar a segunda e assim por diante. Não. O que está errado aqui é... Sabe o que é? Essa trema aqui, ó. Essa trema aqui, no sequência, não tem mais trema. Professor, eu tava pensando nisso, mas eu achei que era uma pegadinha. Mas é. E aí eu chamo a atenção. Eu boa deixo pegadinha, show de bola. Obrigado. Eu deixo esse slide assim, com esse erro, para chamar a atenção que o engenheiro ele tem que escrever de maneira correta. Que quando eu corrijo prova e o aluno erra português, eu desconto lá um epsilon. O aluno ficar... Para o aluno aprender, né? Ou prestar atenção da próxima vez, né? Lembrar da próxima vez. Porque o engenheiro, assim, quando eu era criança, eu falei, eu gosto de fazer cálculo, gosto de fazer conta, e eu não gosto de escrever, eu vou ser engenheiro. Mas o engenheiro faz documentos, né? Relatórios técnicos, pareceres técnicos, que precisa escrever. Não é só conta, né? E eu, assim, fico imaginando se eu fosse um dono de uma empresa e eu contratasse uma empresa de engenharia que me desse um laudo técnico lá com erros de português assim. Se o português está escrito errado, que dirá os cálculos, né? Aí eu acho que o engenheiro tem... Aí eu perguntei uma vez em sala, falei, vocês não concordam? Aí teve um aluno que falou, não concordo, não. Eu acho que não. Aí, como eu sou professor, eu acho que é assim, aí eu não pergunto mais se concordo ou não. Enfim, vida que segue. A importância da usinagem na indústria metalmecânica, né, é muito grande porque a maior parte dos produtos industrializados, em alguma de suas etapas de produção, sofre algum processo de usinagem. Aqui tem diversas peças, né, da indústria automotiva, né, válvula, eixo de cames, árvore de manivelas, cruzeta, porque eu sou engenheiro de automóvel, né, então eu gosto muito disso. Mas o que eu chamo a atenção, por exemplo, aqui a árvore de manivela, ela é forjada. Esse bruto aqui, né, isso aqui, é porque é um produto forjado. Mas essa parte aqui, que está espelhada, é usinado. Você não consegue, por forjamento, dar esse grau de acabamento aí, que é onde vai correr a biela, vai entrar o rolamento, né, a bronzina. Ali, só usinagem. Se você deixar esse bruto aqui, né, isso aqui é o forjado, deixar isso aqui, o seu motor não vai funcionar nada, não vai funcionar nem 100 quilômetros. Vai estourar tudo, né? Então, a usinagem, como eu falei, que é a única que consegue o acabamento superficial mais refinado, né? Vai estar presente em algum processo, né? Outro exemplo também, por exemplo, é cabo de panela. Cabo de panela, aquele cabo plástico, né? Mas aquilo ali, ele é injetado, né? Plástico é injetado numa matriz, e essa matriz é uma matriz de metal, de aço, que é usinado também, que precisa ter uma precisão muito grande para poder injetar o plástico a alta temperatura, alta pressão, e aí o plástico vai resfriar, vai ter uma contração, e com isso vai ter o produto final certo, né? Então, a usinagem está presente nesse ponto também. Aqui, né, a gente tem uma árvore de manivelas de um navio, né? Esse daqui é o navio RTA-96C, o motor, né? RTA-96C,
que é motor a diesel 2 tempos, que tem a cilindrada em um único cilindro, 1.820 litros, a potência de 7.700 HP, 780 HP. Ou seja, um Uno tem 70 HP, né, mais ou menos. Então, esse aqui tem 7.780 HP. Bastante, eu acho. E aqui você vê o tamanho, isso aqui é um terráqueo, tá vendo? Isso aqui é um terráqueo do ser humano, normal. O tamanho da peça, né? Então, com relação à importância da usinagem, 80% dos furos são realizados por usinagem. 100% dos processos de melhoria da qualidade superficial são feitos por usinagem. Você só melhora o acabamento por usinagem. O comércio das máquinas ferramenta representa uma das grandes fatias da riqueza mundial. É muito dinheiro que rola nisso daí, na fabricação de máquina ferramenta. 70% das engrenagens de transmissão de potência são usinadas. 90% dos componentes da indústria aeroespacial são usinadas, que precisa de uma qualidade muito grande, porque qualquer coisa que envolva a indústria aeroespacial precisa de uma qualidade muito grande, né? Uma confiabilidade muito grande. 100% dos pinos médicos odontológicos, esse pinozinho que você bota no dente aí para fazer implante, é usinado também. E onde está a usinagem dentro dos processos de fabricação? Está aqui, separação, que é o que, como eu falei, você remove o material da matéria-prima. Então, é a separação. Você pode ter a separação com usinagem de ferramenta de geometria definida, usinagem com ferramenta de geometria não definida e remoção. São os 3 tipos de usinagem, né? Então, estão distintas aqui. Como a gente pode ver, a gente vai falar de cada uma delas. O mais importante, mesmo, principal, que é... Travou aqui. A principal aqui, que é a usinagem com ferramenta de geometria definida, você tem alguns exemplos clássicos aqui, né? O primeiro é o tornear, que é o torneamento, que é esse processo que está esquematizado aí, que é feito no torno. Eu vou mostrar depois o torno para vocês. A outra é a fresa, né? O fresamento, que é executado na fresa. A máquina chama fresa, fresadora, né? Então, é outro tipo de processo de usinagem com ferramenta de geometria definida. A furação furação igual de casa, broca de casa, né? Furar a parede, né? É o mesmo processo aí, só que a broca, obviamente, porque a gente está tratando aqui de usinagem, é usinagem de metal, né? Então, a broca tem um material diferenciado, a máquina diferenciada, não é essa furadeira Black & Decker que a gente tem em casa, não. O rosquear eu nem coloquei aqui, mas rosquear é fazer rosca, né? Fazer parafuso, porca, né? Isso daí. Alargar. O alargador é essa ferramenta aqui. Uma diferença aqui do alargador para o furo é que o furo, a aresta de corte é aqui, ó, na ponta da broca. A remoção do material se dá aqui. Em casa, quando a gente vai fazer um furo, que fura assim, e dá aquela enjambrada na máquina de furar para alargar o furo, aquilo que a gente está fazendo está errado, né? Que a gente está cortando com a lateral da broca aqui, está errado. Não é para fazer isso. Se fizer isso na usinagem, é porque a parede o reboco, né, que aceita isso, né? Mas se fizer esse movimento no aço, quebra a broca. Não tem condição. Para alargar o furo, você usa o alargador, que tem arestas de corte aqui na lateral, ok? É diferente o processo aqui. A outra aqui, que é o brochar, né? O brochamento, eu tenho um videozinho aqui que é uma operação que não é tão comum, né? Na verdade, é uma prensa. Isso aqui é uma prensa. E a brocha é essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui que é a brocha. Né? O que consiste a brocha? Vou dar uma pausa aqui, se eu não consigo dar pausa. Mas deixa aparecer aqui as ferramentas. Ó, as ferramentas, tá vendo que elas têm dentes? Ó, tem esses dentes. Ó, esses dentes aqui. Então, esses dentes, você tem um incremento de um dente para o outro. Você aumenta um pouquinho de um dente para o outro. Então, você tem o primeiro dente, que tira um pouco de material.
Aí o dente subsequente dele vai tirar um pouco mais, e assim você vai tirando o material, vai removendo o cavaco. Ele coloca ali um fluido lubrificante, né, para reduzir o atrito, e aí ele aciona a prensa. Na verdade, a propaganda, esse vídeo aí é de uma prensa, né? Aí ele vai empurrando ali e tirando o cavaco. E aí você tira a ferramenta, tira o cavaco ali, limpa o cavaco, e aí você bota um calço para dar um offset em toda a ferramenta, porque senão a ferramenta não vai tirar nada, né? Então, o primeiro dente aqui precisa estar afastado, né? Pegar material para poder remover o material. E aí ele vai, aperta novamente lá, pressiona a prensa e remove novamente o material. E vai, o que ele está fazendo aí é o rasgo de chaveta, né? Vai fazendo um rasgo de chaveta com essa dimensão desses dentes aí. Coloca outro calço para dar offset em toda a ferramenta de novo, coloca a ferramenta e reinicia o processo. Tá uma lubrificada. E aí faz ali o rasgo de chaveta. A outra operação, serrar, né? É igual serra, né? Só que é para serrar, por exemplo, um bloco de aço desse aqui. Aqui também é um terráqueo, né? É com a costura um pouco prejudicada aqui, mas é um terráqueo. Então, o objetivo é é serrar aqui. Vocês conseguem ouvir o som do vídeo ou não? Não, o som não tô conseguindo ouvir, não. Só a minha voz mesmo, né? Só. Não precisa de vídeo de áudio não, que é uma musiquinha chata mesmo. Tá? Como é que travou aqui? Então, essa serra aqui, a serra, todas as imagens, Travou a voz aí. Professor, a voz tá saindo não, hein? Ele só vai conseguir ouvir quando destravar pra gente. O quê? Não saiu nada da voz do senhor durante o vídeo. Não saiu o quê? A sua voz, professor. Minha voz? Durante o vídeo não saiu a voz do senhor, não. Só ficava picotando. E agora? Professor, deu uma cortada aí. Agora está ouvindo. Passar aqui. De novo, novamente. Professor, o vídeo é muito pesado para passar a sua voz e o vídeo junto. Quê? Professor, não dá não. Não dá pra passar a sua voz, não. Não dá não, né? Então vou tirar o vídeo. Estão me ouvindo aí? Sim, agora está ouvindo. Eu vou falar então sem vídeo. A serra, a matéria-prima normalmente chega com vara de 6 metros vendida, né, por vara de 6 metros. E você, quando vai colocar uma peça na máquina, você tem que colocar já próximo da dimensão do produto final. Então, você tem que serrar a matéria-prima para entregar lá, para iniciar o processo, né, já com a dimensão próxima. Você não vai entregar uma vara de 6 metros para o operador, né? Então, eu costumo dizer que a serra é a primeira etapa, é o primeiro processo de usinagem a ser realizado o serramento, para você poder adequar a matéria-prima ao que você pretende fabricar, ok? E o último aqui é planeamento, né? Planeamento eu vou falar depois, não tem um vídeo aqui não, mas eu vou mostrar um vídeo depois para vocês do aplanamento. Agora, isso aqui tudo
todas essas operações que eu falei aqui são usinagem com ferramenta de geometria definida, né? Então, você tem comprimento de aresta, ângulo entre superfícies, você consegue definir tudo isso das ferramentas. Essas outras operações aqui são usinagens com ferramenta de geometria não definida. Então, você não tem definição de comprimento de aresta, de ângulo. Normalmente, ele é tratado como grão abrasivo. Tudo isso daqui são grãos abrasivos dispostos de determinada forma para remover material. O primeiro e mais conhecido é retífica. Retífica todo mundo já deve ter ouvido falar, principalmente quando fala que vai retificar o motor do carro, né? Essa aqui é uma retífica externa. Aqui está o rebolo, né? E você está retificando essa superfície aqui, esse diâmetro, né? A retífica é uma das operações de usinagem que você consegue o melhor grau de acabamento superficial. Menor tolerância dimensional é com a retífica, normalmente. Então, é muito importante esse processo aqui. Só quando você fala que vai retificar o motor, você, na verdade, você vai brunir. Essa operação aqui. Opa, foi mal. Antes do brunir, tem a retífica plana aqui, perdão. Retífica plana, que essa aqui é a cilíndrica, que eu mostrei. E essa aqui é a retífica plana, que é para retificar planos. Para retificar toda essa superfície aqui. Né? A diferença é que uma é cilíndrica, está retificando o diâmetro, e essa aqui você está retificando o plano. Essa aí que faz no cabeçote, né? Essa faz no cabeçote. E dentro do cilindro, você faz o brunimento, que é isso aqui. Que é essa chamada cabeça brunidora que você insere na camisa do motor. Aqui, tá vendo aqui ao longo do corpo aqui, você tem essas pastilhas, que são pastilhas abrasivas, em torno do diâmetro da cabeça brunidora, que removem, que dão acabamento aqui, né, na parte interna de um tubo. Então, a retífica, na verdade, o motor, tem a parte do cabeçote, mas a parte interna é o brunimento, né? Você fala, o motor foi fazer retífica. Ele foi fazer retífica e brunimento. O brunimento, ele é muito... como é que eu posso dizer? Muito pouco valorizado, né? Na hora de você retificar um motor, o pessoal fala que é retífica, mas é brunimento também. Não dá o valor aí, o brunimento que ele merece. A outra operação, lapidação, é quando você coloca um material abrasivo aqui, né, entre a porta-ferramenta e a peça. Então, é você pegar esse material abrasivo e esfregar na peça, na superfície que você deseja, para dar o grau de acabamento. Esse material abrasivo aí vai variar muito em relação à granulação da pasta, né, que você está usando. Que aí vai aumentar ou diminuir o grau de acabamento que você está aplicando na superfície. Mas, o tipo de lapidação. Lixar, né? Lixar é lixar, né? Lixa, né? Lixa d'água. Todo mundo sabe o que é lixa, né? Pegar a parede e lixar a parede. Lixar é lixar. Polir, todo mundo sabe que é polir, né? Polir a superfície, né? Polimento, né? Como é que chama aquela cera? Grand Prix. Nem sei se existe mais isso. Mas, enfim, isso daí. Jatear já é outra coisa. Jatear, você tem uma cabine de jateamento que todo mundo já viu pistola de pintura? Aquelas pistolas de pintura de carro, de indústria? Então, é como se fosse uma pistola daquela, só que em vez de ser tinta, é um material abrasivo. Né? Isso é jateamento, quando você vai jatear. E serve para você ou limpar a superfície ou preparar a superfície para algum tratamento superficial, alguma preparação. Professor? Então, oi. É tipo aquele jato de granalha? É isso aí. É tipo não, é isso aí. Certo. Granalha de aço, você está falando, né?
Isso, aquela pedrinha pequenininha, pretinha. É isso aí. Tem granalha de aço, existe também jato de areia, existe jato de microesfera de vidro, todo tipo de material abrasivo que você vai aplicar na superfície, como eu falei, ou para limpar a superfície, né? Então, imagina uma carcaça de um veículo que você vai recuperar que ele está lá com oxidado, que ele está com resto de tinta. Então, para limpar aquela superfície, você já tem a superfície. Entendeu? É um exemplo. Isso, usava para tirar a tinta velha dos equipamentos quando trabalhei com manutenção. Exatamente. Uma outra operação é o tamborear. Tamborear, vem o radical tambor, né? É um tambor. Então, você pega um tambor, joga ali as peças que você quer limpar, joga o material abrasivo, aperta o enter e deixa o tambor rodar. Uma máquina de lavar, né? Como se fosse. Né? Então, é o tamboreamento. Você também tem esse objetivo de limpar as peças com esse material abrasivo. Então, como vocês observaram aqui, todos esses processos de usinagem com ferramenta de geometria não definida, eles são a partir de um grão abrasivo, que estão, de alguma forma, dispostos aí para remover, para atuar na superfície da peça. E os outros processos são processos não convencionais. Qual a característica, né, a definição, né, de processos não convencionais? São processos que você não consegue classificar nem como usinagem de ferramenta de geometria definida e nem usinagem com ferramenta de geometria não definida. Então, o que não é um e não é outro é processo de usinagem não convencional. E aí você tem remoção térmica, como o próprio nome diz, né? Temperatura, né? Remoção química, que é por ação de reagente químico, né? Reagente não, equação química, combinação, né, de produtos, né? Ação química, realmente. Eletroquímico, né, quando você mistura tanto a química com a eletricidade, né, que é o caso de fazer pilhas, né? Você tem o anodo e o catodo, né? Um exemplo disso aí é tipo uma eletrólise, professor? Eletrólise, eletroerosão. Processo por eletroerosão. É um tipo eletroquímico, né? Eletrólise, isso mesmo. E ultrassom. Ultrassom também é um processo que não está em nenhum dos outros dois, né? Nem ferramenta de geometria definida nem não definida. Mas você usa a vibração ultrassônica da ferramenta e por conta dessa vibração na frequência ultrassônica, você vai impactando o material e vai removendo o material. Então, é por frequência ultrassônica. E o outro aqui, que tem um videozinho, é o jato d'água. O jato d'água é interessante porque é água, né? Então, você tem aqui a tubo, né? E você tem pressão. Você chega a pressão aí. Estão me ouvindo? Sim. Sim. O vídeo travou. O vídeo eu parei. Continue. Então, aqui você tem pressão de 2.500 a 3.000 bar de pressão. E a grande vantagem que você tem é que é água. É água. Você precisa aqui, a desvantagem é que você precisa colocar um material abrasivo. Não é só água, é água. Mas tem água com material abrasivo. É água, né? E outra coisa que você tem também é essa ponteira aí. Essa ponteira aí, sob alta pressão, contato com o material abrasivo, ela desgasta. Ela é feita de estênio, né? Mas desgasta. E esse material abrasivo também é caro. Tá pipocando a voz novamente, professor. Oi? Pipocou a voz do senhor aí novamente. Até onde vocês ouviram aí? Começou a rodar o vídeo, já começou a pipocar. Que material abrasivo é caro também. O material abrasivo é muito caro. E aí, para você garantir
que o acabamento ele permaneça o mesmo do início aqui, né, até o final da espessura da peça, né, que ele não tenha perda de carga aqui, perda de eficiência, você precisa adicionar mais material abrasivo e aumentar mais a pressão, consequentemente, aumentar mais o desgaste da ponteira. E isso aumenta o custo. Você precisa ficar trocando a ponteira e o material abrasivo, você não consegue reaproveitar todo ele à medida que ele vai sendo utilizado. Isso aí a Globo não mostra, né? Mas é um processo também bastante interessante, ok? Muito bem. O que a gente vai tratar na próxima aula, né? Alguns processos e máquinas operatrizes. Então, vamos falar especificamente das máquinas, apresentar em que máquinas são executados esses processos que eu apresentei hoje, com ferramenta de geometria definida e ferramenta de geometria não definida. A parte de processos não convencionais, a gente não vai tratar aqui, não é o foco da disciplina. A gente vai tratar de ferramenta de geometria definida, com mais ênfase, e um pouco menos com ferramenta de geometria não definida, com menor ênfase, tá ok? Lembrando que o material todo está lá no Google Classroom, nesse código aqui. É importantíssimo que todos estejam no Classroom para receber tanto o material quanto minhas mensagens. Então, por exemplo, se eu tiver algum problema, enfim, qualquer coisa de interesse da turma aí, eu vou avisar pelo Google Classroom. Eu estou vendo que vocês estão com chat de WhatsApp aí já. Por favor, coloquem aí, alguma alma caridosa, coloque aí esse código, esse link e esse código no grupo aí para disseminar bastante essa informação, tá ok? Lembrando também para todos se inscreverem no meu canal, no YouTube, entra lá no YouTube, procura Gustavo Simão e se inscreve, porque o material, o vídeo, essa aula e todas as outras eu vou disponibilizar no YouTube, ok? E, por fim, meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, manda e-mail para mim, que é a maneira mais fácil de me contactar, ok? Se eu não responder na hora, eu vou responder quanto antes para poder sanar a dúvida do aluno, ok?